Olá pessoal, então estamos começando nossa terceira aula e vamos falar sobre as tecnologias e a contribuição, dessas tecnologias para a educação à distância. Quando nós falamos de tecnologias, a primeira impressão que se tem é que tudo que está envolvido na educação à distância é única e exclusivamente o computador, né? E muita gente ainda tem um certo temor a esse computador. Mas, na realidade, como a gente já viu nas aulas passadas, na educação à distância, o computador, apesar de ser a vedete, vamos assim dizer, da educação à distância, ele não é o único elemento para o bom desenvolvimento da educação à distância. Obviamente, nós usamos outros meios para atingir os alunos que estão à distância, que podem ser através de correspondência, por exemplo, ainda é usado, né? Mas o computador é a grande vedete. Mas o que acontece para que a gente chegue aos alunos através da computação? Um simples computador, sem uma ligação, vamos assim dizer, ao mundo externo, que é a internet que a gente conhece, ele é uma ferramenta quase que, para a educação à distância, obviamente, ele é uma ferramenta quase que como um prego sem um martelo. Ele não tem a mínima utilidade para a educação à distância. A internet, então, ela faz parte integral para o bom andamento dos trabalhos. Mas como é que essas coisas funcionam, né, pessoal? Foi criado, vocês vão ver durante o nosso curso, foram criados vários mnemônicos, ou siglas, como queiram, né? E um deles é o NTIC, que quer dizer o quê? Novas tecnologias de comunicação e informação. Isto aí é o que realmente compõe isso, né? Quando a gente viu lá no início da educação à distância, o que a gente viu? Que o pessoal usava os meios existentes na época, que eram os jornais, as cartas, né? Depois a gente viu que as coisas foram crescendo para a TV e assim por diante. E aí, a partir dos anos final dos anos 80, início dos anos 90, nós tivemos a grande explosão no mundo e principalmente no Brasil. O mundo já vinha um pouquinho, em outros lugares, desculpe, que não são o Brasil, mas o Brasil começou nessa época a usar muito a internet. E com isso começaram a ser chamadas na educação à distância que a internet e tudo o que veio, né, o que a internet trouxe para nós foi chamado de novas tecnologias de comunicação e informação, ou seja, NTIC. Então, na realidade, vamos definir de novo, né? Eu sei que a gente já definiu anteriormente o que é EAD, né? EAD é o mnemônico de educação à distância, né? E o que é uma educação à distância? É uma modalidade onde professores e alunos estão totalmente separados, tanto físico ou temporalmente, né? E para se comunicar, eles fazem uso destas tecnologias que eu acabei de falar, que vieram da internet. Então, o que são, né, as NTICs? Elas são as novas tecnologias de informação
e computação, que são utilizadas para viabilizar a comunicação entre as pessoas. Qual é o objetivo de uma NTIC? O objetivo é expandir a nossa capacidade de armazenar, organizar e recuperar informações na hora que a gente quer. E o que a gente usa para isso? Nós usamos o nosso computador. Dentro do nosso computador, depois nós vamos ver um pouquinho mais adiante, nós temos um sistema operacional, né, que é o Windows, que é o Linux, que é o Mac, né, que é o iOS. Aí nós passamos para os smartphones, né? Por que eles são chamados de smartphones? Que é um telefone celular com a funcionalidade de poder acessar a internet. Logo, para fazer esse acesso, o celular também usa as empresas de telecomunicação, né? Cada telefone tem uma que a gente chama de operadora, né? Essas operadoras, elas são responsáveis por fornecer, vamos assim dizer, os caminhos para nós chegarmos até vocês e vocês chegar até nós, né? Então, para haver a comunicação entre nós, professores, e vocês, alunos, ou entre nós, o Instituto Federal, e vocês, os alunos do Instituto Federal de Ensino à Distância, nós poderíamos usar vários caminhos físicos, vamos dizer assim, né? O caminho físico, que é presencial e temporal, o que nós faríamos? Nós pegaríamos os nossos meios de transporte e marcaríamos um encontro em um lugar específico e, em uma hora específica, chegaríamos lá, nos encontraríamos. Esse encontro seria com uma hora determinada, por exemplo, 1h30, 2 horas. Findando este encontro, nós voltaríamos pelos nossos carros, pelas estradas, pelas avenidas, enfim, até as nossas casas, e o encontro estaria desfeito. Com o advento da internet, o que acontece? Nós, do Instituto Federal, os professores, disponibilizam num lugar que seria o nosso lugar de encontro, disponibilizamos arquivos, vídeos, né, e deixamos lá. Vocês, através do computador de vocês chegam a esse caminho, né? Eu disse caminho físico, não, desculpe, pessoal, é um caminho virtual, né? Vocês chegam a esse caminho virtual, acessam os arquivos a hora que vocês quiserem, a quantidade de tempo que vocês quiserem, e se tiver alguma dúvida, vocês entram em contato conosco através de e-mails, através de fórum, através de chat, e nós respondemos para vocês. O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando caminhos que a gente não enxerga, por isso que eles chamam de virtuais, né? Nós estamos quebrando a temporalidade, isto é, nós podemos acessar, a partir do momento que o Instituto Federal disponibiliza esse arquivo para vocês, vocês podem acessar no momento em que vocês quiserem e na hora que vocês quiserem. Isso pode ser através do computador ou através do telefone, né? Para isso, tanto o telefone quanto o computador precisa ter uma série de requisitos técnicos para fazer esse acesso, ou seja, ele precisa ter um sistema operacional, ele precisa ter memória, ele precisa ter processador, ele precisa ter uma conexão com a internet. Então, estes elementos que fazem a conexão são chamados de N-tickets. Esses são os N-tickets, né? Então, se eu pudesse, até aqui tem notem que tem uma figura, né, aqui dizendo, ó, eu tenho o jornal, eu tenho o computador, eu tenho a webcam, eu tenho o satélite, eu tenho o laptop,
né? Eu tenho uma rede, eu tenho um smartphone, eu tenho meus e-mails. Então, assim, tudo isso aí, todos esses elementos são o que nós chamamos de N-tickets. Então, aqui estão os exemplos também dos N-tickets, né? Notem aqui, eu tenho o pendrive. Pendrive por quê? Porque eu posso baixar o arquivo que está lá no site do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, baixo para o meu pendrive e vou acessar esse arquivo a hora que eu quiser. Daí eu não dependo mais da internet. Aqui eu tenho também, esses são dispositivos de armazenamentos aqui, né? O pendrive e o micro SD, que é um cartão, são dispositivos de armazenamento. Depois, na próxima aula, nós vamos começar já a falar desses dispositivos, né? Aqui eu tenho um tablet, aqui eu tenho os programas, né, que eu posso usar para acesso, né? O programa, esse o Mzinho aqui com o chapeuzinho de formando, né? É o símbolo do Moodle, que é o portal que a gente faz acesso, onde vocês vão lá, colocam o login, colocam o seu nome, né? Colocam a senha e vocês entram nesse portal. Através do que vocês chegam no Moodle? Através dos browsers, né? Que aqui eu tenho 4 tipos de browser. Depois nós vamos ver o que é um browser e quais são os modelos dele, mas o browser é a ferramenta que faz com que eu chegue nos portais, né? Então, eu tenho eu tenho as tecnologias de acesso, a tecnologia Wi-Fi, que é a tecnologia que me dá condições de fazer acessos de grande velocidade e sem fio, né? Nas tecnologias Wi-Fi, aí nós vamos ver mais adiante, eu tenho o Bluetooth, eu tenho o NFC, eu tenho também a tecnologia, que já falei, né, a tecnologia de wireless, né? Wireless quer dizer em inglês sem fio, né? A tecnologia wireless ela está no meio aqui da tecnologia Wi-Fi. Depois eu tenho as mídias que a gente já conhece e conhecia anteriormente, que a gente faz uso para o ensino à distância, que são as nossas velhas máquinas de filmagem e fotografia, que hoje elas foram substituídas pelos tablets e pelos telefones celulares, certo? Então hoje os telefones celulares também têm a capacidade de filmar e fotografar. Antigamente nós tínhamos só as máquinas, especificamente uma filmava, especificamente a outra fotografava, depois mais adiante veio uma máquina que fotografava e filmava, e por último veio o telefone celular com essas funcionalidades que meio que deixou as máquinas de lado, até pela facilidade. Eu já estou com o telefone na mão, então não preciso carregar mais um dispositivo. As N-tickets, lá no início, né, a gente já falou, elas tiveram uma contribuição enorme para que o ensino à distância obtivesse maior sucesso, né? Que tivesse uma abrangência maior no número de alunos. Por quê? Usando as N-tickets, todas essas que a gente falou até agora, a gente tem uma rapidez maior no acesso das informações, os recursos como vídeos, aulas, como áudio-aulas, como o próprio material que se disponibiliza, né, graficamente, ele é muito mais didático, vamos dizer assim. Outra coisa que o meio de comunicação à distância, ela faz uso dos instrumentos de busca e compartilhamento e produção de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Lembra a história olha, eu tenho um determinado portal onde eu vou colocar o material lá. Esse material ele pode ser buscado no momento que quiser, acessado no momento que quiser, ele pode ser compartilhado entre todos os alunos que estão participando do curso, e com isso eu consigo produzir mais conhecimento. E um outro
uma outra facilidade, né, do tickets, do N-Tickets, é o seguinte: o aluno, mesmo não entendendo o documento, né, que está lá, o material que está postado no portal, ele pode, através da internet, ir buscar mais informações. Isso aconteceu comigo na minha outra turma. Eu tenho uma turma de redes, onde eu coloquei um exercício que é muito mais técnico, obviamente, a minha disciplina do que a de vocês, lá no redes, e eu botei um exercício e os alunos foram na internet atrás para ver como é que vão fazer e tudo mais, porque eles precisavam de mais informações. Então, eles estão usando as tecnologias para esse acesso. Então, mais uma vez aqui, uma elucidação, né, de como as coisas acontecem. O do meio aqui é o portal, né? Esse portal ele é alimentado, por assim dizer, né, por pesquisas que somos nós, os professores conteudistas e pesquisadores, né? Ele é disponibilizado na internet através da web, que é esse símbolozinho aqui do www, né, o World Wide Web, onde qualquer pessoa pode acessar. Eu tenho aqui o compartilhamento da informação, isto é, através de videoconferências, usando os materiais dos conteudistas, eu posso dar aula para mais de uma pessoa simultaneamente ou uma pessoa só. Aqui a tutoria, né, que está representada por essa menininha aqui, que é a pessoa que é amiga dessas tecnologias, onde ela vai depois disseminar os seus conhecimentos. Então, esse gráfico eu acho muito interessante, porque ele, de uma forma ou outra, ele mostra, e de uma forma divertida, né, ele mostra a interação das tecnologias da informação para a educação à distância e, que é o último aqui, a educação presencial, né? Usando o material que foi buscado lá da internet também, um professor pode dar aula presencialmente. Então, a ZNTicket tem essas facilidades. Então, de novo, né, ela possibilita, através das novas tecnologias, existe a possibilidade, né, ou melhor, possibilita o desenvolvimento tanto de ensino presencial quanto à distância, isso aí é mortal, tá? Os conteúdos, eles podem ser abordados tanto na forma dinâmica e interativa ou simplesmente lá paradinho, né? E os professores têm a possibilidade de realizar trabalhos em grupos, debates, fórum, que é o que a gente tenta fazer aqui para fazer com que a aprendizagem fique mais significativa. Então, as novas tecnologias, elas fazem com que o professor e o aluno tenham muito mais ferramentas de aprendizado. Obviamente que isso não é a única ferramenta usada, né? Vocês têm que procurar entender e desenvolver o que é apresentado através dessas novas tecnologias. Então, aqui tem uma fonte, um gráfico de 2010, só uma questão de estatísticas, né, de como as coisas são... qual é o percentual de cada mídia que a gente usa na educação à distância, né? Em último lugar aqui, nós temos as aulas gravadas, que é isso que eu estou fazendo para vocês, né? Então, o que mais se usa não são aulas gravadas. Eu até coloco aulas gravadas porque é uma maneira da gente se comunicar melhor, para vocês não terem um slide chato batendo ali na tela sem ninguém falando ou explicando aquele slide. Mas esta é uma das tecnologias menos usadas, tá? Depois, nós temos
somente a internet, o 9,4% de toda a educação à distância usa, né? O satélite, que é outra forma, né, de comunicar. Computador com recurso de multimídia é usado 90% na educação à distância. Mídias impressas ainda continua 50%. A internet, 37%. As teleaulas ou telecursos, 18%. Conferência de áudio e vídeo, 46%. CDs, DVDs, e aí é dividido em todo o resto. Isso, pessoal, vocês não precisam se preocupar com esses números, em estudar esses números, não, né? Que isso aí não é só muito mais elucidativo do que qualquer outra coisa. Não precisam se preocupar em gravar isso para prova ou qualquer outra coisa, tá? É só elucidativo.